Olá, sejam todos bem-vindos, né, alunos e alunas da EJA Ensino Fundamental, oitava etapa. Eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês agora falando um pouquinho, né, desse conteúdo sobre a arte. A arte que está sempre presente no nosso dia a dia. Como ela está, às vezes nós nem percebemos. Mas aí nós vamos falar da arte, de um conteúdo que fala o seguinte: arte moderna, impressionismo e expressionismo. Olha aí, palavra muito parecida, né? Então, vamos lá, dar início no que é o impressionismo. O que é impressão? Já vem da palavra impressão, não é verdade? Impressionismo. E qual é o conceito dessa palavra, dessa tendência artística? Vamos ver? Então, o impressionismo foi um movimento artístico, artes plástica e música, que surgiu na França no final do século XIX. Este movimento é considerado um marco inicial da arte moderna. Olha aí, impressionismo, marco inicial da arte moderna. O nome impressionismo deriva de uma obra de Monet chamada Impressão, Nascer do Sol, que foi feita em 1877. Continuando, durante o período, né, da Belle Époque, a principal proposta do estilo era quebrar com as tendências convencionais do realismo. Realismo, uma outra tendência artística, tá? Então, os impressionistas, eles queriam quebrar com as técnicas convencionais do realismo, focando-se na impressão da luz, das cores, dos movimentos, livre das pinceladas para criar efeitos óticos que completassem as obras. Então, nós falamos, vocês devem lembrar lá do sexta etapa, quando nós falamos sobre a questão da incidência da luz solar sobre o objeto, quando Isaac Newton disse que os objetos não têm cores, dependendo da incidência da luz solar sobre objetos. Os impressionistas vêm e retomam essa teoria e diz que as cores elas mudam dependendo da intensidade da luz solar sobre o objeto. E eu sempre coloco esse exemplo, que se vocês desligarem a luz da sala, tá? Vai sumir, vai ficar tudo negro, as cores somem. Ligando a luz, volta as cores novamente. Então, será que eles tinham razão? Certo? Então, vamos continuar falando sobre o impressionismo. Vamos lá? Então, o impressionismo é tido como um movimento que deu origem à arte moderna. As obras impressionistas transmitem a sensação de alegria, harmonia, isto devido à presença do contraste da luz e claridade das cores. Aí nós estamos vendo duas imagens da Catedral de Notre Dame, que foi pintado, né, por Monet, e ele pintou do mesmo ângulo em diferentes horários, que ele queria justamente captar esse momento da mudança da cor, né? Então, no mesmo horário, em horários diferentes, no mesmo ângulo, e você vê a mudança de cores. Continuando, quais são as características desse movimento? Vamos ver? Então, destaque para temas da natureza, especialmente as paisagens. Eles adoravam pintar em lugares amplos, jardins e etc. Valorização da luz natural, uso de cores decompostas e primárias, uso de sombras coloridas e luminosas. Eles diziam que não existia uma sombra negra, toda sombra era luminosa. Foco nos estudos dos efeitos de ilusões, certo? Continuando, desenhos sem contornos nítidos. Eles diziam que não precisava fazer aquele contorno com lápis preto, com pincel preto para delimitar. Eles falavam que as cores faziam essa delimitação, tá? Mas sim formados por manchas. Rompimento com o passado, deixam o academicismo do realismo e trazem uma nova tendência, tá? Valorização pela pintura feita ao ar livre e não em estúdios fechados, por exemplo. Existe um único artista que do impressionismo que ele pintava muito em estúdios, que era o Degas, que ele pintava muitas bailarinas, tá? E aí, será que no Brasil teve o impressionismo? Vamos ver se teve? Então, o impressionismo no Brasil aconteceu sim, tá? Nas décadas de 1890 e 1900. Visconti, os irmãos Arthur e João Timóteo da Costa e o casal Georgina e Lucílio, tá? De Albuquerque, viajaram à França com prêmios e bolsas governamentais
Então, essas pessoas viajaram, ganharam uma bolsa, né? E foram estudar. Quando voltaram, eles trouxeram essa nova tendência que estava acontecendo na Europa. Visconti, por exemplo, foi chamado de impressionista em 1890 pela imprensa brasileira. Aqui praticaram o impressionismo também Antônio Garcia, Bento Mário, Mário Navarro da Costa e Henrique Cavaleiro, tá? Então, aí eu trouxe algumas obras para vocês observarem sobre essa tendência, né, esse movimento artístico, que era o impressionismo. Aí tem algumas obras que vocês estão vendo, né? Flores, a minha companheira, né, Luíse. Continuando, vamos ver mais? As questões das paisagens, as cores. Vocês percebem que não tem contorno delimitando o espaço, aquela linha negra que nós estávamos acostumados a ver para delimitar o espaço? Eles deixam de lado os impressionistas. Tá? Então, outras coisas que os impressionistas eles falavam é que, dependendo, como eu falei, da incidência solar sobre o objeto, as cores vão mudar, tá bom? E eles gostavam de pintar a questão da alegria, de mostrar o que era belo. O mundo para eles já era muito triste, então eles falavam, não, vamos pintar o que é belo, a natureza, o ar livre, o conviver com o outro, né? Sendo que a realidade que o mundo passava naquele momento não era tão alegre, tá? E aí vem outro movimento que diz, não, nós não podemos viver de sonhos, nós temos que mostrar a realidade, nós temos que falar através da arte do que está acontecendo, essa angústia que o homem tem nesse período, tá? Então, vem aí, surge um movimento chamado de expressionismo. Falamos do impressionismo, aí nós vamos ver agora o expressionismo. Vamos lá? Então, falando sobre o expressionismo, que diz o seguinte, o expressionismo surgiu em 1910 na Alemanha, como modo de contradizer a maneira da arte do impressionismo. Tá? O expressionismo foi a tendência de vanguarda que deformou a figura humana. Foi a primeira tendência, ele foi, né, de vanguarda que deformou a figura humana. O que é deformar? Quem já viu pode pesquisar O Grito, uma obra chamada O Grito. E esse é a deformação da figura humana. É como se você pegasse a colher, olhasse atrás da colher e visse teu rosto vai ficar todo ondulado. Então, a deformação da figura humana eles trouxeram para suas obras. Continuando. A predominância dos valores, né, emocionais sobre os intelectuais, corrente artística concentrada especialmente na Alemanha entre 1905 a 1930. Eles trabalhavam a questão da angústia, da dor, da fome, da tristeza, né? A melancolia estava muito presente nessa obra desses artistas. Continuando, os impressionistas usavam cores fortes e vibrantes, figuras distorcidas, e por vezes se utilizavam da abstração para tratar temas como alienação, bem como faziam uso emocional e simbólico da cor e da linha. Trouxe algumas obras para representar esse momento, tá? Dos expressionistas. Vamos ver? Então, quando eu digo para vocês que eles distorcem, né, a figura humana, deformam a figura humana, essa primeira imagem, O Grito, tá? Foi justamente isso, essa deformação da figura humana. Nós temos aí a Noite Estrelada, de Van Gogh, que trabalha justamente com a questão... Lembra das volutas que nós trabalhamos, né? Então, volutas, as tintas pastosas, as cores, mas sempre aquela sensação melancólica. A Noite, a outra obra aí, traz essa questão da tristeza, do que estava acontecendo, a melancolia, principalmente a melancolia e a solidão, era muito tratada nessas obras desse movimento, tá? Dos expressionistas. Continuando, tá? Os expressionistas é a arte dos extremos emocionais, olha aí que eu falei para vocês, da inquietação, da espiritualidade. Podemos diferenciar o expressionismo do impressionismo, pois, em lugar de reproduzir uma impressão do mundo que os cercavam, os expressionistas colocam em suas obras as próprias conclusões e temperamentos sobre as suas visões do mundo.
Aqui nós temos duas obras impressionistas. Vamos ver? Aquilo que eu falei para vocês, né? A criança doente, olha o tema, a criança doente, de Edvard Munch, que fez o grito, né? Então, essa aí é uma quarta versão da criança doente. Olha só a questão da tristeza, da melancolia, da solidão. E aí nós temos a menina perto da janela. Será que ela está alegre? Se nós formos trabalhar a questão da teoria das cores, quais são as sensações, quais foram as cores que foram trabalhadas aí para dar essa sensação de solidão, de tristeza, repleta nesse quadro dos impressionistas. Eles colocavam como se fosse a visão deles do mundo, a questão da dor, da revolta, né, da tristeza, das emoções negativas, eles expressavam em suas obras. E aí nós vamos comparar com uma obra impressionista que nós falamos no primeiro momento. Aí nós temos duas obras impressionistas, que são as duas meninas, né, rosa e azul, que vocês estão vendo aí, tá? E a outra que é o Balanço, que é uma das minhas obras preferidas, tá? Então, rosa e azul, de Pierre, né, de Renoir, né? Eu adoro esse artista, Renoir, e o Balanço. Quando nós falamos lá do impressionismo, que ele falava que ele não tinha sombras, certo? Escuras e sim sombras luminosas, vocês percebem que atrás da moça que está no Balanço, a luminosidade no sombreamento, tá? A sombra não é negra, ela é azulada. Assim como as meninas também transmitem o quê? A beleza, a alegria, a inocência. É a diferença desses dois movimentos, o impressionismo e o expressionismo. E qual era a característica do expressionismo? Vamos ver? As principais características, né, desse movimento, né, dos expressionistas é o seguinte: pesquisa no domínio psicológico, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisado, abruptos, inesperado, pasta grossa, marteladas, ásperas, tá? Técnica violenta. O pincel ou espátula vai e vem fazendo e refazendo o empastado ou provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. Vocês perceberam só a diferença que vem entre o impressionismo e o expressionismo? Vocês viram as características que trazem esses dois movimentos? Tá? Então, diz o seguinte: o impressionismo vem trabalhar a questão da natureza, do belo, não é? Trazendo alegria, trabalhando as cores mais alegres, mais vibrantes. Trabalha com a incidência da luz solar sobre o objeto, né? Vem dizer que as cores elas vão depender da incidência da luz sobre o objeto e que representam o que há de mais belo, a natureza, o convívio, a alegria, não é? Já os expressionismo vai falar que vai trabalhar o melancólico, a tristeza. O expressionismo trabalha a tristeza, a melancolia. Ela não vai estar presente com momentos alegres, não. Ela quer transmitir para o público o que ela tem no seu íntimo, né? É o primeiro movimento de vanguarda que vai deformar a figura humana. Foram os expressionistas. Expressionista trabalha a melancolia, a tristeza, né? A tinta é como se fossem pastas, né? Bem grossas, espessas. O impressionismo não. O impressionismo não vai trabalhar com contornos, vai ser as cores mais calmas, mais alegres, né? Trazendo o que há de belo no mundo. Gostam de trabalhar em lugares amplos, né? Então, a diferença é muito grande entre o impressionismo e o expressionismo. Agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: quais as principais características do impressionismo? Na segunda, que não poderia faltar, né?
Quais as principais características do expressionismo? Então, eu conto logo com vocês na nossa interatividade. Aguardo vocês lá.
Então voltamos agora para a nossa interatividade. Espero que vocês tenham pesquisado, foram lá rever o nosso conteúdo, né, nas anotações. Bem, quais seriam as características, as principais características do impressionismo? Nossa, a professora falou que era o destaque de temas da natureza, na verdade, especialmente as paisagens, valorizando a luz, a incidência da luz solar sobre o objeto, certo? A ilusão, as cores primárias, né? Eles utilizavam muitas cores primárias e ali traziam aquela sensação de alegria. Então, vamos ver aí a nossa resposta. Vamos lá? Então, destaque para temas da natureza, especialmente paisagens, valorização da luz natural, uso de cores decompostas e primárias, uso de sombras coloridas e luminosas, foco nos estudos dos efeitos, né, óticos e ilusões, desenhos sem contornos nítidos, mas sim formados por manchas, rompimento com o passado, valorização pela pintura feita ao ar livre e não em estúdios fechados, por exemplo. Claro que vocês não poderiam, né, se quisesse colocar todas essas questões, todas essas características, tudo bem. Mas se vocês lembraram do que a professora falou durante a aula e colocaram também, como eu vi que muitos colocaram aí a resposta, né, a sua própria resposta do que captou do nosso conteúdo, parabéns também para todos. E aí, a segunda pede as características, né, de quê? Do expressionismo, desses dois movimentos. E quais seriam essas características? O que foi que vocês colocaram aí, né? Então, a resposta, né, diz assim, pesquisa no domínio psicológico, aquilo que eu falei para vocês, trabalhava com o eu, os sentimentos, mas os sentimentos, aqueles sentimentos tristes, negativos, né? Então, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisado, hábitos inesperado, pasta grossa, né? Essa martelada não é que bater não, tá? É como se eles jogassem a tinta na tela, tá bom? Martelada, ásperas técnicas violentas, o pincel espátula vai e vem fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. Aquela questão da tristeza, da melancolia, certo? Então aí, essas duas questões, como esses dois movimentos tão próximos, mas são tão diferentes. Impressionismo, alegria, a luz solar, amplo, campo e etc. O expressionismo, o sombrio, o patético, as dores, a ansiedade, o lado um pouco negativo, certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula.